Capítulo 17. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente, e quando eles se agradaram assumiram a semelhança de homens. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. E eu vi os receptáculos da luz, e do trovão, nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo, e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo, e toda espécie de relâmpagos. Então eles levaram-me a um arroio murmurante, e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vi um rio de fogo, o qual fluiu como água, e desaguou no grande mar para o oeste. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda a carne migra, e vi as montanhas da escuridão as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. Eu vi também as bocas de todos os rios do mundo, e as bocas das profundezas. Capítulo 18. Eu então examinei os receptáculos de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação, e para preservar a fundação da terra. Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. Também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra, e o firmamento do céu. E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol, e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos anjos. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras. 3 em direção ao leste, e 3 em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite, e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem números, mas nem no alto, ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o solo e do chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas, e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas, e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. No estudo conjunto dos capítulos 17 e 18, o foco já sai dos anjos e seus filhos gigantes e passa ao exército dos céus. Ao longo da Bíblia, o nosso Deus, Yah, é chamado o tempo todo de Yah Tsevaot, colocado nas Bíblias como Senhor dos Exércitos. E de fato a palavra hebraica Tsevaot é plural de Tsava, que significa exército. Alguma vez você já se perguntou por que o nosso Deus é chamado Deus dos Exércitos? Que exército é esse? Qual é o sentido que faz essa expressão? No texto bíblico encontramos a expressão exército dos céus. E alguém pode vir e dizer que o exército dos céus é tão somente o conjunto de anjos, querubins, serafim, ofanim, os 24 anciãos, os 4 animais espirituais, chamado de seres viventes na Bíblia, e só isso. Mas não. Na verdade, existem outros tipos de seres vivos no mundo invisível, que também compõem o conjunto de servidores espirituais. Vemos no texto que Enoque, estando em espírito, viu os receptáculos, os recipientes, os depósitos, da luz e do trovão. Também viu chamas de fogo que se moviam por si só e toda espécie de relâmpagos. Trovões, segundo o livro de Enoque, também são seres vivos, seres que têm vida. Já ouviu isso alguma vez? Aí você vai estranhar essa informação, claro. Mas aí nós vamos na Bíblia, capítulo 10 do Apocalipse, onde iremos falar conforme o texto original grego.
Nesse texto, vemos que um anjo muito grande desceu à terra e gritou em alta voz. Gritou algo em alta voz. E assim que o anjo gritou, o texto de Apocalipse 10 diz: Elalisane heptavrontetas e avitons fonas. Tradução: os 7 trovões falaram com suas próprias vozes. Se você dá credibilidade ao texto bíblico, a própria Bíblia já te mostra que os trovões têm voz própria e falam. Eles são uma espécie de ser vivo. É estranho pensar que um trovão é um ser vivo? Trovões não são meros resultados de cargas elétricas que ocorrem no momento de formar uma chuva. Trovões são seres vivos, tão vivos quanto as plantas e fungos, que muita gente esquece que são seres vivos também. E de acordo com Enoque 18,14, as estrelas também são seres vivos. Aí alguém pode dizer, mas são vivos? A estrela é um ser vivo? Mas como? Ela fica parada no mesmo lugar o tempo todo? E daí? As árvores são seres vivos e ficam paradas no lugar o tempo todo. Fungos são seres vivos e ficam parados no mesmo lugar. As estrelas não ficam paradas o tempo todo no lugar. Você encontra no YouTube vários vídeos que mostram a ampliação de uma estrela no telescópio. E quando você amplia uma estrela no telescópio, você percebe que elas estão sempre se movendo num movimento vibratório e vibrando conforme a intensidade de luz que cada uma tem. Pois como disse Paulo em 1 Coríntios 15:41, até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Como disse Yeshua, Lucas 20:38, Yah é Deus de vivos e não de mortos. O Deus Criador é um Deus vivo. Ele é a própria vida em seu estado original. E lá em seu habitat celestial ele está rodeado de coisas vivas. Capítulo 17, versículo 4. Enoque diz: então me levaram à água da vida, aquela que fala. Vemos que existem várias formas de vida no mundo invisível, mas de todas as formas de vida existentes, a mais complexa e menos fácil de ser compreendida pela mente humana é justamente essa água que fala, Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, que o pessoal chama de Espírito Santo. Mas Ruach HaKodesh é literalmente o Espírito que santifica, ou o Espírito Sagrado. Se você é um daqueles que diz que santo e sagrado quer dizer a mesma coisa, você está enganado. Santo não é a mesma coisa que sagrado. Santo é tudo aquilo que precisa ser santificado, e sagrado é tudo aquilo que santifica. Por exemplo, o Templo de Jerusalém, ele era chamado Beit HaMikdash, a casa que foi santificada. Porque aquele imóvel, para ser santo, ele tinha que ser santificado pelos homens de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele precisa ser santificado? Não. Então ele é sagrado. É ele que santifica. A diferença entre santo e sagrado é essa. Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, é a manifestação da totalidade de toda a energia vital do ser divino, que fica concentrada numa forma que lhe permite estar sempre por perto da glória de Deus, preenchendo a habitação celestial, sem precisar habitar nenhum tipo de corpo. O Espírito de Deus não é um componente de uma trindade. Ruach HaKodesh é a manifestação da energia vital do Deus vivo. Afinal de contas, Deus é um ser vivo, e todo ser vivo tem sua energia vital. Uma hora, Ruach HaKodesh é representado como água. Outra hora, ele é representado como fogo. Mas como pode isso na mente humana? O Espírito de Deus é água ou é fogo? Não tem que ser uma coisa ou outra? Não, na verdade, é as duas coisas mesmo. Você lembra do estudo anterior, quando Enoque foi levado em espírito ao lugar onde Deus se manifesta, sentado em seu trono? Enoque descreveu e disse: lá é quente como fogo e frio como gelo. Yah concentra em torno de si a funcionalidade conjunta de toda energia existente. Na habitação celestial, frio e fogo convivem simultaneamente no mesmo espaço. No versículo 6, ele diz: eu vi as bocas de todos os rios do mundo e as bocas das profundezas. Todos os rios do mundo fluem de uma única fonte primordial. Acima do firmamento do céu temos o chamado Mar de Cima. Todas as águas da terra vêm de cima, e por fora da cúpula dos céus percorrem suas rotas para preencher todos os mares e fontes da terra. Cientistas têm descoberto mares subterrâneos no fundo dos mares que nós já conhecemos.
Estes mares subterrâneos têm um alto índice de enxofre, e por isso só algumas poucas criaturas sobrevivem nele. Olha só como é que a criação de Deus é tremenda. No fundo de um mar tem outro mar, mais salgado do que o de cima. Só mesmo Yah, o nosso Deus, para fazer isso, para conseguir construir uma coisa assim. E o capítulo 18 já entra fazendo um minucioso relatório da função dos ventos. Aqui nesse capítulo fica bem claro que nós humanos praticamente não conhecemos nada sobre as coisas de Deus. Nesse capítulo podemos ver que quase tudo na Terra só funciona por causa dos ventos. E aqui no livro de Enoque entendemos como vento as forças espirituais que Deus designou para dar funcionamento a tudo na Terra. Lendo o livro de Enoque, a gente vê vento sustendo o firmamento, vento fazendo o sol girar no céu, vento mantendo as nuvens no alto. O vento é a força espiritual que movimenta tudo e faz a Terra funcionar. Vento é o ar em movimento, como a gente costuma dizer. Mas do ponto de vista espiritual, o vento é uma força espiritual controlada por Deus. Tanto que no hebraico, vento é ruach e espírito é ruach. É a mesma palavra para vento e para espírito. O versículo 3 diz que o vento dá sustentação à terra e ao firmamento. O firmamento, a cúpula do céu, onde as estrelas estão fixadas, é uma estrutura tão sólida que nós vemos no Gênesis que Deus usou o segundo dia todo só para construir o firmamento. Deus faz tudo com lógica, e não como se fosse mágica. Ou seja, a estrutura da cúpula foi toda levantada no processo de cristalização a altas temperaturas. O firmamento foi edificado como que num processo puramente físico, mas orquestrado por Deus. De acordo com o versículo 6, os ventos fazem o Sol girar sobre o platô terrestre. Cientificamente falando, o Sol é o quê? É plasma. O Sol é uma bola de plasma. E por isso ele contém cargas superiônicas, que lhe permitem receber influência magnética. A Terra contém magnetismo. Não sei se você já sabe disso. O magnetismo contido no platô terrestre empurra o Sol e a Lua para cima, entre aspas, e os mantém no alto, girando na camada atmosférica mais alta. Ou seja, pura ação magnética. Não tem mágica nenhuma. Tudo que Deus fez tem lógica, não tem mágica em nada. O versículo 8. Em sua jornada espiritual, se movendo em espírito, Enoque viu o começo do firmamento no chão. É a parte do céu que a falsa ciência esconde do mundo, lá na Antártida, para não ter que admitir publicamente que a palavra de Deus é verídica. E no versículo 13, Enoque se depara com um submundo dentro da terra, sem firmamento nem chão. Isso é o quê? Isso é a prisão dos anjos pecadores, que a mitologia grega chama de Tártaro. A mesma expressão usada em 2 de Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos pecadores, mas os lançou no Tártaro. O texto grego usa a palavra Tártaro. É a prisão dos anjos pecadores, abaixo do platô terrestre. E Enoque diz, versículo 14, lá vi 7 estrelas semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos, suplicando-me. As estrelas estavam suplicando a ele. Interessante isso, né? Como já vimos anteriormente, estrelas também são seres vivos. Apocalipse 10, verso 1 a 3 diz, uma estrela caiu do céu na terra, e a ela foi dada a chave do abismo. Olha só que interessante. Uma chave foi dada a uma estrela. Uma estrela é um ser vivo de categoria energética, digamos assim, que parece estar imóvel no céu, mas na verdade ela fica lá em movimento vibratório o tempo todo. Igualmente, o texto de Ezequiel 28, aquele famoso texto que é usado como uma paródia da interpretação da queda de Satã, nesse texto Satã é chamado de estrela da alva. Como caíste, ó estrela da alva? Alva ou alvorecer significa madrugada, amanhecer, é a estrela do amanhecer. Como caíste, ó estrela da alva? Tudo se junta com tudo. Antes de sua queda, Satã não era um querubim, um queruve. Ele era uma estrela. Satã, antes de cair, era uma estrela. Quando os discípulos se alegraram por terem conseguido expulsar demônio e foram correndo contar para Yeshua, Senhor, Senhor, os demônios se submetem a nós. Yeshua disse, eu vi Satã caindo do céu como um relâmpago.
Versículo 16 diz que algumas estrelas foram punidas porque transgrediram o mandamento de Deus e não vieram em sua própria estação. Olha só, algumas estrelas foram punidas por Deus porque transgrediram o mandamento de Deus. Estrelas cumprem mandamentos de Deus. Estrelas são seres vivos, e Satã, antes de cair, era uma estrela. Aí Enoque pergunta aos anjos que estavam levando ele espírito por que aquilo ali, por que as estrelas estavam sendo punidas, só que não foi dado a ele nenhum detalhe sobre isso. Mas mesmo sem dar detalhes sobre isso, a nossa mente nos leva aonde? Ao capítulo 12 do Apocalipse, onde o dragão arrasta 1/3 das estrelas consigo. Sendo Satã originariamente uma estrela, ele trouxe algumas consigo. Isso resultou na transgressão da qual não terão perdão jamais. Assim como muitos anjos pecaram usando sua vontade própria e se apartaram da obediência a Deus, muitas estrelas também se apartaram de Deus por desobediência. Usaram sua vontade própria para seguir Satã. E esse foi o estudo onde aprendemos sobre a importância dos ventos no mundo espiritual e aprendemos também que estrelas são seres vivos. E não só estrelas, mas os trovões também. E ainda discorremos um pouco sobre Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado. O Espírito Sagrado é sagrado porque ele santifica. Não é Espírito Santo. Santo é tudo aquilo que precisa ser santificado. Espírito Santo é o espírito humano dos servos de Deus. Eu, como servo de Deus, o meu espírito humano precisa ser santificado. Eu preciso estar em comunhão com Deus para o meu espírito pessoal ser santificado. Então, o espírito do servo de Deus humano é que é um espírito santo. Precisa ser santificado. Mas Ruach HaKodesh é o Espírito Sagrado porque é ele que nos santifica. Tudo que santifica é sagrado e tudo que precisa ser santificado é santo. Amém? No próximo estudo, capítulo 19 e 20, falaremos sobre o julgamento do fim. Não apenas anjos e estrelas, mas todos serão julgados. Todos. Nome por nome. Sem pressa. Como foi com os anjos. Ninguém ficará impune. E sobre os sentinelas que permaneceram fiéis. Quem são e o que fazem hoje em dia. Até a próxima.